incentivado, intenso, brigando por cada bola, sendo orientado o tempo inteiro. Hoje a torcida do Vasco viu um representante de tudo o que a gente vem passando, o que a torcida vem passando, e que sofre também, porque era um dos poucos que conseguia se dedicar e mostrar resultado. Eu falei no programa essa semana, do SBT. O Verratti tinha que ter uma estátua, porque ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, até então, e artilheiro da Copa do Brasil com esse time. E o que o Verratti fez hoje? E há quanto tempo? Desde o momento que saiu a goleada, que era uma coisa que já tinha sido detectada no ano passado, pela comissão técnica anterior do Ramon Dias e do Emiliano, e não é nada contra o jogador especificamente. É perfil. O Léo nunca teve perfil para ser o capitão do Vasco da Gama. Nunca. Ele pode ter uma grande influência no elenco, ele pode ser um cara extremamente respeitado pelo elenco, mas para ser capitão do Vasco, você precisa ser respeitado pelo elenco, pela torcida e ter liderança em campo. E o que o Verratti fez hoje? Foi um líder em campo. Um líder com os garotos, um líder na dedicação, porque você é capitão por dois motivos, ou um desses dois motivos. Se você é um líder técnico e se você é um líder na questão da motivação, na questão da orientação e do respeito. O Verratti, ele é um líder, não só técnico, por ser um cara que decide os jogos, mas ele também é um líder no elenco. Os garotos respeitam o Verratti, todo mundo respeita o Verratti. E é uma situação que ele está acostumado a viver, porque, para quem não sabe, o Verratti era o capitão do Belgrano, do seu time na Argentina, antes de ser vendido para o Vasco da Gama, de chegar ao Vasco da Gama. E hoje ele honrou. Ele honrou porque ele sabe a importância do resultado que o Vasco da Gama precisava ter na partida de hoje em São Januário. Porque se não conseguisse vencer hoje, a panela de pressão só ia aumentar. E o Verratti é experiente. Então, a mudança de faixa de capitão, ela é extremamente crucial para você dar um recado para a torcida. Olha só, nós ouvimos vocês. Nós entendemos perfeitamente o que é a necessidade de você ter um representante da torcida e também da opinião de todo mundo que o Verratti tinha que ser esse líder. O Verratti não fez gol hoje. Não precisou, ainda bem. Mas o Verratti foi um líder, brigou o tempo inteiro. Inclusive, iniciou a jogada da virada do segundo gol com uma participação belíssima depois da roubada do Cocão. Isso a gente vai discorrer também. E era o óbvio. Era o óbvio. Se você perguntar para qualquer torcedor do Vasco, Léo Pelé ou Verratti de capitão? Qualquer um responderia o Verratti. Tá? E aí quando você entende que, exemplo, o João Vitor, por mais que, eu sempre falei isso aqui, é um zagueiro que custou caríssimo. Todo mundo sabe que ele é bom zagueiro. Mas dentro da temporada 2024, ele não vinha fazendo grandes jogos para poder ser esse titular absoluto. Não vinha. Porque hoje ele fez um grande jogo. Ele fez um jogo de almanaque, jogando do lado esquerdo, que não é uma posição tão favorável, mas ele conseguiu muitas vezes fazer um preenchimento de espaço que o Vasco não tinha quando o Léo estava em campo, e ele também conseguia suprir a falta de velocidade do Maicon em campo. Quantas e quantas bolas você viu o JV recuperando, tanto no meio-campo quanto na cobertura dos seus companheiros? Hoje ele fez um jogaço. Hoje ele jogou demais. E que era uma mudança que, por mais que o João Vitor não pudesse, não estivesse fazendo uma temporada maravilhosa, ele tem que jogar. E não é só pelo preço que ele custou, não. É porque ele é o melhor zagueiro do elenco. Ele tem que jogar. Quer mais uma obviedade aqui? O Vasco com 2 volantes de marcação protegendo a área. Quantas e quantas vezes a gente falou isso aqui? Quantas e quantas vezes a gente falou sobre a necessidade de povoar o meio-campo, sobre a necessidade de melhorar a questão da proteção da zaga? O que aconteceu hoje? E aí, assim como a gente critica, a gente também elogia. O jogo que o Hugo Moura fez hoje, anulando o Lucas Moura, foi um jogaço também. O Hugo Moura fez uma baita partida. 100%, fazendo todas as coberturas, conseguindo correr atrás do Lucas, que é muito difícil,
é um craque, o Lucas é um craque. E hoje o Hugo Moura também conseguiu ser um carrapato no pé do Lucas Moura, e muito por isso o São Paulo teve dificuldade de criação. Talvez o único erro da dupla de volantes hoje na partida tenha sido o espaço que eles deram para o Nestor no gol, que o São Paulo achou, porque o São Paulo não fez uma grande partida. Mesmo o São Paulo sendo um grande time, o São Paulo não fez uma grande partida. E o Hugo Moura e o Matheus Cocão, talvez muito pelo sistema de medo de não conseguir subir essas linhas para sair, para abafar a posse de bola do adversário, o time se afundou na área novamente, e aí o André Silva conseguiu fazer o gol de cabeça. Mas galera, e mais uma informação que eu quero passar para vocês é relacionado ao Alan. O Vasco estuda fazer uma proposta pelo Alan, jogador que tem um pré-vínculo assinado com a equipe do Botafogo, ele que está no Emirados Árabes. E a informação do Vascaíno.net é a seguinte, ó: o presidente do Vasco está em busca de jogadores no mercado para poder reforçar as posições carentes no Vasco da Gama, e o Vasco estuda fazer uma proposta para Alan. Um dos nomes que interessa é o volante Alan, que defende as cores do Alwada, não sei como é que fala. O nome desse time é bastante complicado. A dificuldade se dá pelo fato do jogador ter assinado com o Botafogo, mas o Vasco teria que buscar dar um chapéu no Glorioso para, quem sabe, conseguir o Alan. É um negócio, como eu falo para vocês sempre, não é fácil, é bastante complicado, mas eu queria saber de... Rapaz, imagina só, eu queria saber de você agora, você aí que está me acompanhando. O Alan seria um bom reforço para o Vasco da Gama? É uma pergunta quase que unânime, né? O Alan é um jogadoraço, mas você confia que o Alan pode chegar para ser o novo reforço do Vasco? Coloca nos comentários. Galera, e uma informação importante do Jorge Nicola relacionado a possíveis reforços do Vasco da Gama é sobre Souza e Alex Teixeira. Segundo Jorge Nicola, o Vasco já possui um acordo verbal com ambos os jogadores, tanto com o Souza, tanto com o Alex Teixeira. E nas conversas, ficou acertado que ambos receberão um salário mensal por cerca de 150 mil mensais. Você, coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. Acha que vale a pena o Vasco fechar com esses jogadores pelo valor de 150 mil? Eu particularmente acho que, se realmente confirmar essa informação do Nicola e for 150 mil para cada um, cara, é um valor espetacular por dois jogadores que podem ajudar bastante a equipe do Vasco. Ontem a gente conseguiu ver o Vasco em campo, né? Vasco e São Paulo. A gente conseguiu acompanhar que o Vasco precisava realmente de dois jogadores como Alex Teixeira e Souza. Lógico, na melhor forma física e tudo mais, obviamente, né? Mas são dois jogadores que, com certeza, se chegassem junto com o Coutinho, ajudaria bastante a equipe do Vasco da Gama. E por esse valor, que no mundo do futebol é teoricamente simbólico, eu acho que seria realmente uma boa negociação, um valor que ajudaria bastante o Vasco da Gama, porque não ia inflar muito a folha salarial, além, é claro, de ajudar tecnicamente a equipe. E eu acho realmente que são dois jogadores que, por esse valor, tem que ser fechado sim a negociação. 4-1 no São Paulo, excelente vitória depois de um péssimo momento. A mudança no quadro pode ter a ver também com a alteração no comando técnico. Álvaro Pacheco, que deixou o Vasco depois de 4 partidas sem vitória, sai e o clube volta a vencer. E aí uma curiosidade: Verratti, artilheiro do time, o principal destaque, saiu de São Januário direto para a festa de Emiliano Dias, auxiliar técnico e filho de Ramon Dias, que segue no Rio de Janeiro, e ele tem conversas para voltar ao Vasco ao lado do... E galera, aproveitando para falar sobre Ramon Dias, informação importante do GE que saiu agora há pouco, é que Ramon Dias é o nome preferido do presidente do Vasco da Gama, mas não é unanimidade no clube, né? A informação é que os problemas de relacionamento com alguns jogadores pesam para que Ramon Dias não seja o novo técnico do Vasco da Gama. E ainda diz que o presidente busca um consenso e leva tudo em consideração. E aí a pergunta que eu quero passar para vocês é a seguinte: você acha que o Ramon Dias é o técnico ideal? Lembrando também que agora o técnico Cuca, né, a equipe do Atlético, do Atlético Paranaense, exatamente. Até quase que confundi aqui o nome nesse momento, né? Mas o Atlético Paranaense, ele empatou de 1-1 na Liga Arena com a equipe do Corinthians. E a informação aqui, rapaz, que o Cuca detonou geral. Ele falou assim, sobre a possibilidade dele sair do Atlético Paranaense, falou assim, ó: se tem um culpado, o culpado é o técnico. Se sofremos empate, no fim, a culpa é do treinador. Ele falou que batalha a semana inteira, mas o jogo é diferente
das atividades que ele promove no CT do Caju. Ainda por cima disse assim, ó, que quando vem um resultado ruim, é ruim para avaliar e que vai falar com o Mazuco, que no caso é o diretor do clube, porque às vezes a saída do técnico é algo que pode fazer o time melhorar de forma anímica. E essa informação que saiu agora, essa fala do Cuca após o jogo Atlético Paranaense e Corinthians 1-1 na Liga Arena, mexeu bastante com a torcida do Vasco. Falou assim, ó, o Cuca se estiver no mercado, eu aceito no Vasco e tudo mais e tal. Mas a verdade é que não tem nenhuma negociação para Cuca vir para o Vasco, até porque ele tem vínculo ainda com o Atlético Paranaense e não sabe se ele vai sair realmente ou se não vai. Então, os nomes na mesa realmente do Vasco é o nome de Jair Ventura, Mano Menezes e Ramon Dias. Portanto, qualquer nome que sair agora vai ser a novidade, mas não tem nenhuma negociação ainda. O único nome que eu falei com vocês, que é a prioridade, inclusive, do presidente, é do Ramon Dias. Esse sim, só falta um telefonema para poder ajustar algumas coisas e saber se ele realmente vai ser unânime no Vasco ou não. Portanto, essas foram as informações do Vasco da Gama. Peço humildemente a você que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!